Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Então, estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Filipenses. Por isso, eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Filipenses para lermos as últimas perícopes, os últimos versículos desta carta tão enriquecedora para as nossas vidas. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 10 ao versículo de número 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a honra pelos séculos dos séculos. Amém? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Bem, queridos, ao terminarmos de ler estes versículos, precisamos já entender e que seja o nosso tema, essa nossa compreensão de que o apóstolo Paulo era fortalecido em todas as suas circunstâncias, em todas as circunstâncias que ele vivia. Portanto, eu quero dar um tema para essa nossa exposição bíblica nesta hora: fortalecidos em todas as circunstâncias. É fantástico vermos o agir de Deus na vida do apóstolo Paulo, suprindo em cada circunstância todas as suas necessidades. Mas é também importante percebermos como que o apóstolo Paulo lidava e reagia muito bem em cada situação que ele enfrentava. Porque sabemos que Deus cuida de cada um de nós, independentemente do que podemos enfrentar na vida. E em muitos momentos, Ele mesmo é quem nos permite passar por vales áridos. Mas isso não significa que Ele não esteja conosco, porque Davi já dizia no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Precisamos ver que Deus nunca nos levará a enfrentar situações em que a sua maravilhosa graça não esteja conosco. E é a manifestação da sua presença conosco, nos concedendo da sua maravilhosa graça, que podemos então ser fortes em todas as circunstâncias que tivermos que enfrentar nesta vida.
No entanto, nesses versículos que lemos, percebemos pelas palavras de Paulo como que o estado emocional e espiritual dele se manteve inalterado pelas situações que ele passou na vida. Tudo porque ele, na alegria ou na tristeza, em todos os momentos, Paulo percebia Deus o fazendo forte em cada circunstância que ele passava. E a exemplo de Paulo, precisamos também reconhecer as ações de Deus em nosso favor, porque também Deus nos tem feito fortes. Deus nos tem feito muito fortes em meio às tribulações que temos enfrentado. E por isso, em primeiro lugar, queria que você guardasse no seu coração, devemos reconhecer a soberana providência de Deus. E se olharmos o versículo de número 10, veremos que foi o que Paulo fez. Olhe comigo o verso de número 10, porque está escrito assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. No verso 10, que acabamos de ler, Paulo declarou que sentia muito alegre pela atenção e carinho que os crentes da igreja dos Filipenses tinham por ele. Mas essa sua alegria era baseada na pessoa de Cristo. E na verdade, todas as suas ações eram baseadas em Cristo. Porque Paulo reconhecia que essa renovação do cuidado dos filipenses por ele era uma demonstração da providência divina, uma demonstração do controle soberano de Deus na história também de cada um de nós. A palavra providência significa ver antes, e no latim ela é composta pela expressão pro, que quer dizer antes, e da expressão vídeo, que é ver. Então podemos dizer que a providência de Deus significa simplesmente que Deus cuida de todas as coisas com antecedência. É interessante que Paulo demonstrou nessas suas palavras no verso 10 total submissão à soberania divina, reconhecendo que os filipenses já tinham tudo preparado para enviar o suprimento a ele, mas lhes faltou oportunidade, porque Paulo, ele via que esse cuidado dos filipenses para com ele foi enviado no momento em que Deus entendeu ser o mais conveniente. Conforme o comentarista da Bíblia NVI, que ele diz assim: talvez o incerto de Paulo antes de sua chegada a Roma, ou a falta de um mensageiro disponível no momento, impediram então os filipenses de demonstrar a solicitude de Paulo. Então nós precisamos aceitar o fato de que Deus usa as circunstâncias para nos abençoar e nos sustentar. Podemos comprovar essa verdade lembrando-nos das palavras do próprio apóstolo Paulo quando escrevera a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, porque ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, podemos ver também um outro exemplo, o exemplo de José, lá no Egito, que reconheceu a boa mão de Deus, transformando a maldade que seus irmãos fizeram para com ele em bênçãos para todos. Quando lá em Gênesis capítulo de número 50, versículo 20, disse: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém, todavia, Deus o tornou o mal em bem, porém Deus o tornou em bem.
Paulo também reconhecia que Deus despertara os filipenses para que no momento certo enviasse as dádivas e ele a recebesse ali naquele seu contexto. O nosso Deus, definitivamente, Ele é um Deus que providencia tudo o que temos necessidade na hora certa e no momento certo. Deus nunca chega atrasado, mas nós é que não sabemos confiar e esperar na sua provisão em muitas vezes. Mas quando aceitamos e vivemos essa verdade, vivemos na dependência do Senhor, a alegria não nos pode ser roubada por nenhuma circunstância da vida, porque temos uma mente segura e focada em Cristo. Devemos ainda, em segundo lugar, reconhecer o soberano propósito de Deus em todas as coisas, porque Paulo fez isso. Olhe comigo as suas palavras nos versículos 11 e 12, porque diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo aqui não estava de jeito nenhum se lamentando de absolutamente nada, porque a sua felicidade e contentamento não estavam baseados em circunstâncias que porventura pudessem vir a seu favor ou não. A sua alegria, a alegria do apóstolo Paulo, estava baseada não na sua situação de vida, porque ele estava nesta ocasião, por exemplo, preso e correndo o risco de morte. Mas a sua felicidade, a alegria do apóstolo Paulo estava baseada em algo mais profundo, porque Paulo sabia viver contente em toda e qualquer situação. E por basear sua vida exclusivamente na pessoa maravilhosa de Cristo, ele era um cristão então vencedor, porque mesmo preso, tinha aprendido a viver contente. Paulo era uma pessoa que tanto sabia ser humilhado, como também ser honrado. E ao invés de ficar reclamando de sua situação, Paulo aprendeu a adaptar-se a cada circunstância que tinha sido submetido. As boas e as más situações, e mesmo nas piores, sempre se manteve ativo na comunhão com Cristo Jesus e no desenvolvimento do seu ministério e carreira cristã. Hoje muitos cristãos, têm até se comportado bem nas dificuldades de que passam, porque dependem completamente de Deus. Mas a verdade é que quando eles são beneficiados, não sabem se controlar. E aí a prosperidade tem estragado muitas coisas. A prosperidade tem causado mais danos aos cristãos e às pessoas em geral do que propriamente as adversidades. E nesta hora temos que nos lembrar das palavras de Jesus à igreja de Laodiceia, quando registrado está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17, pois está escrito assim: dizem assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor Jesus diz: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essas, portanto, são palavras de advertência de Jesus à sua igreja em Laodiceia, para chamar a atenção daqueles cristãos que não sabiam se comportar em toda e qualquer situação, porque por estarem numa situação circunstancialmente tranquila, estavam orgulhosos e não conseguiam ver de fato a realidade interior que estavam passando.
E unindo a passagem da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, com Lucas 12, 15, podemos ter uma melhor clareza acerca disso. Olha o que está escrito em Hebreus 13, 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque o Senhor tem dito que de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Com as palavras de Jesus em Lucas 12, 15, que diz: tendes cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens, não consiste na abundância dos bens que possui. Fica clara a razão deste cuidado que devemos ter, porque a pessoa avarenta é uma pessoa idólatra, porque é uma pessoa que considera o dinheiro como um Deus para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo, isso não acontecia com ele, porque ele tinha aprendido, através de várias experiências, a viver contente, não pelo que materialmente possuía, não porque tinha materialmente falando, mas não pelo que tinha, mas se mantinha contente pela comunhão indestrutível que ele tinha com Cristo Jesus. Logo, o seu contentamento estava fundamentado em sua relação com o Senhor. E somente quando temos a nossa mente focada, segura na pessoa maravilhosa de Cristo, é que podemos experimentar essa alegria que só o Senhor nos concede. Devemos ainda, em terceiro lugar, reconhecer o fortalecimento que vem de Deus. Olha comigo no versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo também tinha esse sentimento. Ele reconhecia que o seu fortalecimento vinha de uma pessoa, o Senhor, que estava com ele todos os dias, todas as horas. Este versículo é muito conhecido e amado pela maioria dos cristãos, e inclusive usado como adesivos em automóveis por muitas pessoas. Mas a verdade é que ele tem sido, ao longo dos anos, muito mal interpretado pelas pessoas que acabam olhando apenas por um lado, acabam apenas olhando para esse versículo de um ângulo, e aplicando esta expressão do apóstolo Paulo quando alcançam apenas benefícios, quando alcançam apenas o sucesso, as vitórias. Mas o que temos que perceber aqui, nessa expressão paulina, tudo posso naquele que me fortalece, é a motivação do apóstolo Paulo ao fazer essa declaração. Precisamos entender o contexto, como foi que Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece. Vejamos que Paulo não coloca a seu crédito o aprendizado da lição sobre estar sempre contente. Mas o apóstolo Paulo entendia que era a graça de Deus, ele entendia que era graças a Deus que o fortalecia, porque na verdade quando Paulo se tornava mais consciente de sua fraqueza pessoal, é que então ele mais se certificava do poder de Cristo que nele residia. No entanto, a força de Paulo e a nossa força hoje para conseguirmos enfrentar qualquer situação vem tão somente de Deus. Por isso é que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava preso e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Paulo não deixava que a circunstância interferisse no seu estado espiritual. Ele estava preso, mas entendia que tudo, em todas as circunstâncias,
na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na desonra ou na honra, em todas as circunstâncias, Paulo se mantinha a mesma pessoa, focada com a mente em Cristo. Por isso ele pôde dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Na alegria, posso também em Deus que me fortalece. Na tristeza, na dificuldade, na angústia, posso também passar por isso, porque Deus me fortalece. Era essa. Paulo estava preso e disse: até preso, Deus me fortalece em todos os momentos. E quando admitimos a nossa incapacidades e fraquezas, então o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta nas nossas vidas. E para termos essa mesma experiência de Paulo, ter essa mesma convicção, esse mesmo sentimento polido, temos que buscar os recursos que estão a nosso dispor, a nossa fé, para que a nossa mente esteja segura e convicta de que, apesar das nossas debilidades e de nossos medos, Deus nos fortalecerá apesar das circunstâncias. Assim como uma árvore, para crescer e se tornar uma árvore frondosa, precisa recolher alimentação adequada da raiz, assim como os rios se tornam poderosos na sua correnteza por causa das águas que vêm do alto das montanhas nevadas, assim também nós cristãos devemos buscar a nossa suficiência em Cristo Jesus. Quando Paulo disse que podia todas as coisas naquele que o fortalecia, era esse o significado que quis dar, era esse significado. Ele não estava baseado nas suas experiências, na sua autodisciplina ou domínio próprio, mas Paulo, ele se baseava na força que vinha do Senhor continuamente, e diante dessa grande verdade, ele então se alegrava e se comprovava que Deus é suficiente para nos fazer passar pelas diversas situações sem que percamos a alegria e a paz que ele mesmo dissera nesta carta que guardaria os nossos corações em Cristo. Agora chegamos numa outra perícope desta carta, que vai do versículo de número 14 ao 23, quando o apóstolo Paulo, a partir desse momento, ele mostra que Deus promete suprir todas as nossas necessidades. E para então experimentarmos essa promessa divina, devemos entender a sua abrangência. Em primeiro lugar, devemos entender que teremos companhia nas tribulações. Olha comigo o versículo de número 14 e 16. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Vamos entender então que teremos companhia nas tribulações a partir daqui. Nesses versos o apóstolo Paulo, ele está abrindo o coração em agradecimento aos crentes filipenses. Ele agradece pelo apoio, ele agradece pela amizade, ele agradece pelo carinho e a concretização do amor daquela amada igreja. Ele tinha convicção de que Deus o capacitava para estar bem e a viver contente em qualquer situação, mas também reconhecia que Deus tinha usado os crentes filipenses como instrumento em suas mãos para que então ele pudesse usufruir da suficiência de Cristo. No entanto, a contribuição dos filipenses ao apóstolo Paulo era a maneira dada por Deus de consolo e conforto para Paulo na prisão.
Então Deus lhes dera a sensibilidade de se associarem a Ele nas suas tribulações e dificuldades. Essa era uma bênção sem medida. Saber que não estamos sozinhos nas duras lutas da vida, isso, queridos irmãos, nos revigora, nos encoraja e nos estimula a continuarmos na caminhada. E Deus concedeu isso ao apóstolo Paulo através dos crentes da igreja dos Filipenses. Não, como ele fala uma vez, mas duas vezes. Deus usou aquela amada igreja para que ele não se sentisse sozinho nos momentos mais difíceis da sua carreira cristã. E Paulo conhecia o valor daquela manifestação de amor, porque desde o começo da sua vida cristã, logo depois da sua conversão, início do seu ministério, os filipenses mantiveram Paulo em sua lista de oração e o ajudaram também materialmente. Mas é interessante percebermos que Paulo, além de destacar o suprimento em si, isso é, a alimentação, as roupas, os valores recebidos, ele reconheceu também que por trás desses itens, que são passageiros, estava algo muito precioso: o amor, a bondade e o interesse pelo Evangelho. Por isso é importante destacarmos aqui como ele recebeu esta oferta. A igreja deu materialmente para Paulo, vejam bem, mas por outro lado, recebeu espiritualmente do Senhor. E Paulo então destaca essa associação dos filipenses na sua luta em favor do Evangelho. E podemos então louvar a Deus hoje também, porque Deus continua sustentando a sua obra, usando eu e você, usando irmãos que comungam da mesma disposição que temos para a demonstração da presença do reino de Deus entre nós. Podemos realmente dizer, não estamos sozinhos, mas acompanhados em meio às tribulações. Você não está só, você tem muita gente orando por você e sustentando você através da oração e de tantas outras formas. A igreja de Jesus não está sozinha, aleluia. Devemos entender ainda que temos um crédito aberto no céu. E podemos ver isso no versículo de número 17 e 18, que são palavras do apóstolo. Não que eu procure o donativo, não que eu procure dádivas, mas o que realmente me interessa, disse Paulo, é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nesses versos, Paulo mostra que a atitude dos crentes filipenses, além de abençoá-lo, redundará também em bênçãos para os próprios filipenses. Parece, irmãos, que o apóstolo Paulo não se contenta em agradecer aqueles amados irmãos, porque além de demonstrar que foram usados por Deus e que tinham sido um canal da graça de Deus, Paulo também amplia a visão dos filipenses, mostrando-lhes uma nova faceta daquele gesto de amor. Entretanto, a generosidade daqueles irmãos lhes proporcionou a movimentação da conta espiritual que temos aberta no céu. Cada um de nós tem uma ficha, digamos que contábil, nos arquivos celestiais de Deus. E Paulo mostrou que aquela oferta, aquela concretização do amor, aquela materialização do sentimento da igreja dos filipenses para com ele, fez com que houvesse um lançamento de crédito na ficha daqueles irmãos no céu. Paulo explicou aos filipenses que as dádivas que eles haviam dado foram abençoadoras e supriu as suas necessidades,
mas também explicou que aquele ato de amor fez com que o Senhor do céu olhasse para eles e mandasse registrar nos livros celestes para o galardão de cada um deles. Então Paulo mostrou que em vez dele receber, quem primeiro recebeu as dádivas foi o próprio Senhor. Paulo disse que as ofertas dos filipenses foi como um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E todas essas frases usadas por Paulo para ensinar os filipenses, elas estão fundamentadas no Antigo Testamento, onde vigorava o sistema sacrificial. E no Novo Testamento, elas descrevem o sacrifício de Jesus, aceito então por Deus para a nossa redenção. Portanto, queridos, entenda uma coisa: a oferta dos filipenses, bem como as nossas ofertas hoje, os nossos investimentos na obra de Deus, quando entregues para sustentar a obra de Deus, são comparadas à entrega de Jesus Cristo, que foi plenamente aceitável diante de Deus. Quando nos entregamos ao Senhor, temos que fazê-lo entendendo ou entendidos que somos um sacrifício vivo, porque assim estamos prestando um culto também racional ao Senhor, como o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, que disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Creio que agora é possível entendermos melhor as palavras do Senhor Jesus, lá no seu sermão profético, Mateus 25, 34 a 40, que diz assim: sempre que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo. Então, qualquer ação que façamos livremente, com alegria, com generosidade, com espontaneidade, qualquer ação que realizamos em nome do Senhor para ajudar algum dos nossos irmãos ou semelhantes, em primeiro lugar, ela é direcionada ao Senhor, ela sobe como um aroma suave às santas narinas de Deus, porque quem recebe primeiro as ofertas e as contribuições, sem dúvidas, quem é adorado, quem é exaltado e honrado é o Senhor. Podemos ajudar aos necessitados, mas quem recebe primeiro é Jesus. Logo, como é maravilhoso, irmãos, pertencermos a um Senhor que valoriza o que fazemos com os nossos corações puros, honestos e sinceros. Devemos ainda, em terceiro lugar, entender que temos suprimento divino para as nossas necessidades. Olha comigo o versículo 19 e 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Versículo 20, ora, o Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nesses versos finais, o apóstolo Paulo afirma que nada do que fazemos em nossa vida cristã passa desapercebido pelo Senhor. Existem cristãos que imaginam Deus como um ser duro e rígido, que fica com um caderninho ali anotando os nossos erros para depois corrigir. Mas é certo que Deus nos disciplina quando falhamos, e Ele faz isso porque somos filhos, e como seus filhos, Ele deseja que nós nos tornemos semelhantes ao nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, como está lá em Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem, no sentido de caráter, de seu Filho Jesus. Mas desde o Antigo Testamento temos a clara afirmação de que Deus está mais interessado no que fazemos corretamente, com o espírito certo, de maneira a levar a glória ao seu nome. Como por exemplo diz em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 16,
E diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Você percebeu no que eu acabei de ler? Malaquias capítulo de número 3, versículo 16. Deus atenta para aquilo que fazemos e anota o que temos feito. Deus se interessa quando percebe em nossos corações que temos a Ele, que tememos a Ele e que o reverenciamos. E nesse memorial estão registradas boas obras que fazemos em nome e na força de Jesus Cristo, e o auxílio e o amparo que prestamos àqueles que necessitam. E quando fazemos isso de modo sincero, como já dissemos, estamos fazendo para Jesus, e Ele registra como crédito em nossa ficha de contabilidade celestial. Mas com cuidado, tomemos cuidado, porque Deus conhece a motivação dos nossos corações, porque Ele faz isso para conosco de maneira graciosa, porque Deus é dadivoso, Ele gosta de abençoar, Ele é galardoador daqueles que o temem, que o buscam. Mas é totalmente errado fazermos isso agindo de modo bondoso para simplesmente ganharmos, visando méritos e créditos diante de Deus. Essa não deve ser a nossa principal motivação, porque Deus nos dá, porque é Deus de graça e misericórdia. E a nossa motivação de sempre servir deve ser porque somos servos e apenas servos, e que não fazemos nada mais que a nossa obrigação como servos. A motivação deve ser ao servir o próximo, honrar a Deus e abençoar o próximo. Mas em relação aos filipenses, Paulo afirma que Deus, segundo a sua riqueza em glória, iria suprir cada uma das suas necessidades, diz o versículo 19. Podemos ver que Paulo faz um contraste aqui do versículo 18 e 19, mostrando que os crentes filipenses haviam suprido as suas necessidades materiais e Deus iria supri-los com as riquezas da sua glória. E por isso, queridos, no versículo 20, totalmente alegre, Paulo rompe em uma exclamação de adoração, dizendo: a Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. E nos versículos 21 a 23, na saudação final, Paulo destaca 3 ênfases. A saudação mútua revela a unidade em Jesus Cristo, e a saudação mútua ele pede aqui no versículo 21: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Paulo também fala do estabelecimento de uma nova comunidade cristã. Isso revela o poder de Jesus Cristo, quando aqui diz o versículo 22, na saudação: todos os santos vos saúdam, especialmente os que estão na casa de César. Certamente Paulo tinha expectativa do desenvolvimento, da multiplicação daqueles irmãos reunidos ali na casa de César. E por fim, no versículo 23, Paulo revela o desejo de abençoar, revela a graça de Jesus Cristo, quando ele fecha sua carta dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, queridos, te pergunto, com esses recursos espirituais que temos em Cristo, é necessário nos preocuparmos? Será? Temos a paz de Cristo a nos guardar. Temos de todo poder, o Deus de todo poder a nos guardar, a nos fortalecer. E temos um Deus rico em glória a nos suprir em todas as nossas necessidades. Então, portanto, as preocupações não devem ter lugar em nossas vidas. As preocupações não devem ter lugar nas nossas vidas.
Que Deus vos abençoe. Somos fortalecidos em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Yeshua,
glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua.